Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje nós vamos falar de um caso ocorrido na Austrália, na década de 1930. E olha, se não fosse um caso real, documentado, com registros históricos, eu jamais acreditaria nessa história. Ela mais se parece com um roteiro ruim, de um filme de baixo orçamento, tamanhas as circunstâncias bizarras e curiosas, para dizer o mínimo, que envolvem o caso. É o caso do braço e do tubarão. E vocês vão entender a partir de agora por que é um caso tão bizarro. Vamos aos fatos. Era 1935 e a Austrália ainda sentia o baque da grande recessão econômica gerada pela quebra da Bolsa de Nova York, ocorrida em 1929. E a maioria dos negócios enfrentava sérios problemas econômicos. A Coogee Beach, essa praia que você está vendo aí em Sydney, era muito famosa à época, mas já não recebia tantos visitantes como na década anterior. Isso estava influenciando negativamente o desempenho e a sustentabilidade financeira de um conhecido aquário local, o Coogee Aquarium and Swimming Bath. O proprietário do local, um homem chamado Bert Hobson, estava vendo seu negócio afundar drasticamente após a demolição, no ano anterior, do The Coogee Pier, um lugar que contava com um teatro de 1.400 lugares, um amplo salão de festas, restaurante e fliperama, e que ajudava a atrair clientela para o aquário. Mas então, a sorte pareceu mudar em meados de abril de 1935, quando ele e seu filho Ron conseguiram capturar um tubarão-tigre de 4 metros e mais de meia tonelada, a apenas 3 quilômetros da costa. E aí já vem a primeira pergunta. Como é que se captura um tubarão vivo de mais de 4 metros e meia tonelada para se levar para um aquário? Eu imagino que se você for pescar um tubarão para matá-lo, você use um arpão. Mas se você vai capturar um tubarão para levar ele vivo para um aquário, é muito mais complicado. Você precisa ter um compartimento dentro do barco com bastante água, com água suficiente para manter um tubarão desse porte vivo e transportar ele a um aquário. A gente está falando de uma criatura de mais de 4 metros e meia tonelada. Eu, sinceramente, não sei como isso foi feito. Pesquisei e não descobri. Se alguém souber como é feito esse tipo de pesca, deixa aí nos comentários, porque realmente é muito estranho capturar um tubarão de mais de 4 metros e mais de meia tonelada vivo e transportar ele até um aquário. Mas o fato é que o Hobson rapidamente se organizou e transportou-o para o aquário, e que ele conseguiu levar o tubarão até o local e decidiu, a partir de então, cobrar um valor extra dos ingressos para as pessoas que queriam ver a criatura. Bert Hobson estava apostando que o tubarão-tigre seria um grande gerador de dinheiro para o aquário, uma verdadeira mina de ouro. O plano funcionou relativamente bem por uma semana. Então chegou o dia de Anzac. O dia de Anzac é um feriado nacional na Austrália. Então o aquário estava cheio de famílias curiosas, ansiosas por ver esse animal tão incomum e tão poderoso. Multidões entraram e saíram ao longo do dia. E às 16h30 começou um problema com o animal. Do nada, ele começou a convulsionar violentamente e vomitou um rato, depois um pássaro e depois, pasmem, um braço humano. Aí você está vendo o braço humano que foi regurgitado. A multidão recuou. Hobson imediatamente chamou a polícia, que pescou o membro fora da água, e então a magnitude do que havia acontecido começou a se estabelecer. Era um braço esquerdo, exibindo uma tatuagem proeminente na parte interna
de 2 boxeadores lutando. Examinando de perto, a polícia logo descobriu que o braço não fora arrancado, como seria de se esperar em um caso de ataque de tubarão, mas que tinha sido cortado. Esse não era um caso de ataque de tubarão, era um caso de homicídio. As impressões digitais levantadas da mão identificaram o braço como do boxeador Jimmy Smith, que você vê aí na foto, de 45 anos, que havia nascido na Inglaterra em 1890 e que morava em Gladesville, próximo a Sydney. Ele estava desaparecido desde o dia 7 de abril daquele ano. O braço e a tatuagem de Jimmy também foram identificados positivamente por sua esposa Gladys Smith e seu irmão Edward Smith. O exame forense confirmou que o membro havia sido cortado com uma faca, como era a impressão inicial da polícia. 3 dias depois, os proprietários do aquário mataram e estriparam o tubarão, mas não encontraram nada mais relevante em seu estômago. O jornal local Truth caracterizou Jimmy como, abre aspas, um ex-trabalhador de um salão de bilhar em um clube local, além de um boxeador peso leve bastante promissor. Ele não parecia ter o perfil de um suicida, o que leva a crer que deve se tratar de um assassinato. Fecha aspas. O que o jornal não mencionou, porém, foi que Smith tinha um histórico de se associar com criminosos e gangsters conhecidos na região, enquanto trabalhava no salão de bilhar. Ele trabalhou, por exemplo, no ramo da construção no início dos anos 30 e foi então empregado para ajudar a erguer um bloco de apartamentos para um figurão do crime chamado Reginald Holmes, que é esse homem que você vê aí na tela. Ele logo começou a trabalhar em vários empregos para Holmes, nem todos exatamente lícitos. Reginald Holmes fazia parte de uma longa linhagem de construtores de barco, desde 1850. Seu pai e avô eram empresários bem-sucedidos desse ramo, e Reginald seguiu o exemplo, operando um negócio próspero em Lavender Bay, construindo lanchas. Só que além de construtor de barcos, Holmes também era fraudador e contrabandista. Ele contou mais de uma vez com os serviços de Smith para realizar golpes de seguro, incluindo um em 1934, no qual um barco de passeio chamado Pathfinder, que contava com a cobertura de várias apólices de seguro, foi afundado em Nova Gales do Sul. Jimmy Smith participou de todos esses planos. Ele costumava dirigir as lanchas de Holmes para executar suas operações mais lucrativas: o tráfico internacional de cocaína, que era receptada em navios que passavam em Sydney e levada para a cidade, onde era comercializada a preços altíssimos. Jimmy também era responsável pela manutenção do barco Pathfinder até o dia em que ele foi afundado. Jimmy e Holmes logo se desentenderam após um desses golpes e Jimmy começou a chantagear Holmes, sabendo que a posição respeitável de Holmes em Sydney, embora fosse um criminoso, o tornava um alvo fácil. Jimmy sabia que Holmes tinha muito a perder e ameaçou denunciar vários de seus esquemas à polícia. O que ele não percebeu foi que esse fato colocou sua vida em perigo. Um detalhe fundamental que à época Holmes não sabia era que Jimmy era um informante da polícia e tinha ajudado a levar com suas informações alguns gangsters de Sydney à prisão. Se essa informação chegou a algum momento a vazar e foi levada aos ouvidos de Holmes, com certeza a cabeça de Jimmy já tinha então virado um troféu. Um outro fato importante é que algum tempo depois a dupla começou a fazer negócios escusos com Patrick Brady, esse homem que você vê na tela, um ex-soldado e falsificador condenado. Com talento natural para copiar assinaturas e usando amostras de amigos e clientes de Holmes, Brady passou a falsificar cheques de pequenas quantias e depositá-los nas contas bancárias dele e de Jimmy. E foi justamente Brady, o último homem a ser visto com Jimmy antes do boxeador ser assassinado. Eles foram vistos bebendo e jogando cartas
no Cecil Hotel, no subúrbio de Cronulla, ao sul de Sydney, em 7 de abril de 1935, depois de Jimmy ter dito à esposa que estaria pescando. Eles logo saíram dali e se dirigiram a uma pequena cabana que Brady havia alugado em Cronulla, a menos de 2 km do hotel. É ali que se acredita que Smith foi assassinado, embora a região tenha sido vasculhada, até com a ajuda da Força Aérea e da Marinha, e seu corpo não tenha sido encontrado. Brady podia ser um mestre da falsificação, mas era um assassino desleixado. Dada a natureza pública de sua saída à noite, era bastante simples para a polícia rastrear os movimentos finais de Smith e conectá-lo a Brady. Foi revelado que, tarde da mesma noite, Brady pegou um táxi da casa em Cronulla diretamente para o endereço da residência de Holmes. O taxista, inclusive, chegou a identificar Brady à polícia, apontou os 2 endereços exatos e descreveu o passageiro como desgrenhado e escondendo claramente algo sob o paletó. Estava claro que ele estava assustado, testemunhou mais tarde. Em 16 de maio, apenas 3 semanas depois de o tubarão-tigre regurgitar o braço de Jimmy Smith, Patrick Brady foi preso por seu assassinato. Havia apenas um problema: sem um corpo, um único braço não é prova suficiente de que um assassinato ocorreu. Mas uma vez preso, não demorou muito para Brady apontar o dedo a possíveis comparsas. Nesse mesmo dia, a polícia apareceu no barco de Holmes, em Lavender Bay, e o interrogou. Holmes negou sequer conhecer Brady. Porém, 4 dias depois, em 20 de maio de 1935, Holmes entrou em seu barco com uma garrafa de conhaque, se embebedou e tentou se suicidar, atirando na cabeça com uma pistola calibre 32. No entanto, olha só, ele sobreviveu e ficou apenas atordoado. Ele caiu na água, mas conseguiu se arrastar para dentro de sua lancha e voltar a pilotar. Um homem que viu a cena acionou a polícia, que enviou 2 lanchas para interceptar Holmes. Holmes se recusou a parar diante da abordagem da polícia e iniciou uma das fugas mais cinematográficas da história da Austrália, levando a uma perseguição que se arrastou por 4 horas até finalmente o criminoso ser interceptado, preso e levado para o hospital. Então, quando eu digo que o caso é um caso absolutamente bizarro, vocês podem ver por quê. Quer dizer, o Holmes tentou se suicidar, deu um tiro na cabeça, caiu na água, como se não bastasse, ele sobreviveu e com uma bala encravada no crânio, ele conseguiu nadar, não se afogou, voltou ao barco e, como se já não fosse difícil o suficiente pilotar uma lancha com uma bala encravada no crânio, ele não só fez isso, como ele se embrenhou numa fuga durante 4 horas de 2 lanchas policiais até ser preso. Quer dizer, realmente esse caso é um caso muito esquisito, com muitas coisas estranhas acontecendo ao longo do caminho. No início de junho de 1935, Holmes decidiu finalmente cooperar com a polícia na investigação do assassinato de Jimmy. Ele disse ao sargento detetive Frank Matthews que Brady havia matado o boxeador, desmembrando seu corpo e o colocado em um baú que ele havia jogado na baía de Guanamata. Esse ato de despejar no mar corpos dentro de baús era muito comum na época nos círculos criminosos. Era tão comum que recebeu inclusive um apelido. Era a, abre aspas, despedida de Sydney, fecha aspas. O braço esquerdo, com sua característica tatuagem de boxe, foi levado a Holmes para comprovar que Jimmy havia sido assassinado. Holmes então alegou que Brady, após mostrar o braço decepado, ameaçou chantagear Holmes com assassinato, caso ele não recebesse 500 libras imediatamente. Holmes também admitiu que, depois que Brady deixou sua casa, ele entrou em pânico e se dirigiu para o subúrbio costeiro de Maroubra, em Sydney, onde, camuflado pela escuridão, descartou o braço de Jimmy nas ondas. Em 11 de junho de 1935, alguns dias depois, Holmes retirou 500 libras da conta
e no final da noite saiu de casa, dizendo à esposa que ele tinha que encontrar alguém. Ele também foi muito cauteloso ao sair de casa, tendo sido acompanhado pela mulher até a porta do seu carro. No início da manhã seguinte, ele foi encontrado morto dentro do veículo deixado em cima de uma ponte, em uma estrada chamada Rickson Road. Ele foi baleado 3 vezes no peito a queima-roupa. E dessa vez, ao contrário do que tinha acontecido na lancha, ele não resistiu e faleceu. A cena do crime foi adulterada para parecer que Holmes cometeu suicídio, mas a polícia forense não teve dúvidas de que ele foi assassinado. Holmes deveria testemunhar no inquérito de Smith, mais tarde exatamente naquela manhã, e culpando Brady. Chegou-se a especular que o próprio Holmes tenha contratado um assassino de aluguel para matá-lo, de modo que a família recebesse seu seguro de vida e ele se livrasse da vergonha da condenação por ter ordenado o assassinato, mas essa é uma teoria pouco provável. É mais provável que Brady tenha sido responsável pelo crime, embora não se saiba até hoje se agiu sozinho ou com a ajuda de comparsas. O caso então desandou. Com a testemunha mais importante do inquérito, Holmes, morta, era difícil sustentar uma acusação. Naquela época, a teoria mais aceita e encampada pela polícia era de que Holmes havia ordenado o assassinato e que Brady havia sido o autor, mas há teorias dissonantes. Uma delas sugere que Jimmy foi morto por Brady por uma ordem de um gangster chamado Edward Wyman. Edward, que é esse homem que você vê na foto, nos anos anteriores ao assassinato, tinha sido preso por fraudes de cheques e por assalto a banco, aparentemente devido à informação que Jimmy havia dado à polícia, lembrando que Jimmy era um informante policial. Ele tinha sido então desmascarado como informante e, portanto, teria sido alvo de assassinato. Outra teoria sugere que Jimmy jamais foi assassinado, que seu braço foi arrancado apenas para extorquir Holmes. Uma teoria ainda mais bizarra diz que Jimmy queria sumir para começar uma nova vida e que teria forjado o próprio assassinato arrancando seu braço. Eu não acredito muito nessa teoria, primeiro que para forjar o próprio assassinato você não precisaria arrancar um braço inteiro, né? E se você fosse arrancar um braço inteiro, você não jogaria no mar para ser devorado por um tubarão. Você deixaria num lugar mais óbvio para ser encontrado. Mas enfim, é uma teoria que surgiu. Há ainda quem acredite que o tubarão capturado não engoliu o braço no mar, mas sim que o dono do aquário, Bert Robson, teria oferecido o membro ao animal na esperança exatamente de que ele regurgitasse e chocasse os espectadores, o que traria holofote sobre o aquário, uma espécie de propaganda. A teoria pode até soar absurda, mas tem pelo menos um indício científico que a apoia. Os tubarões digerem alimentos em até 24 horas, e o braço deveria ter permanecido entre 1 e 2 semanas no estômago do animal para que a teoria do assassinato ordenado por Holmes se encaixasse na linha do tempo. Estranho, né? O braço estava muito pouco digerido para apoiar essa teoria. Esse é o ponto em que muita gente ainda se apega para acreditar e aceitar que esse braço foi dado de alimento já dentro do aquário pelo dono do animal. Mesmo com o inquérito naufragando, a polícia acusou Brady pelo assassinato de Smith e ele foi levado ao julgamento, mas sem provas contundentes, ele acabou sendo considerado inocente e foi absolvido, ainda mais depois da morte do Holmes, que não pôde testemunhar. Pelos próximos 30 anos, Brady sustentou firmemente que ele não estava ligado ao assassinato de Smith. Ele morreu no Concord Repatriation Hospital em Sydney em 18 de abril de 1965, com 76 anos. O corpo de Jimmy jamais foi encontrado, e a investigação sobre seu assassinato e seu braço encontrado, decepado, tornou-se lendária na história jurídica da Austrália. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje, um caso extremamente bizarro, de um tubarão que regurgitou um braço cujo corpo nunca foi encontrado e que desperta até hoje muitas controvérsias na história criminal australiana. Eu espero que vocês tenham gostado do caso, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.